Vene, que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não. O jogador já deu ok. Os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. Vene Casagrande confirma acerto. Contrato assinado no Flamengo, hein? Lucas Paquetá. Todas as informações de bastidores do Mengão a partir de agora. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like. Vamos acompanhar aqui SBT Esportes Rio com a análise do Flamengo depois da vitória sobre o Atlético Mineiro por 4-2. Informação também sobre o Gabigol e Marcos Antônio. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Inglaterra para trazer contratações para o Flamengo nessa janela de transferência que abre no próximo dia 10 de julho. Vambora pro vídeo. Venceu e venceu bem o Atlético Mineiro e o jogo foi fora de casa. Vamos ver. O rubro-negro já começou a partida pressionando. Luiz Araújo cobrou falta na medida e Bruno Henrique mandou pro fundo da rede, 1-0. E não parou por aí. Wesley se antecipou da marcação, ficou na cara do gol e mandou na trave. No rebote, Carlinhos marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O segundo tempo foi de mais domínio do rubro-negro. Ayrton Lucas saiu driblando da intermediária com muita categoria, invadiu a área e chutou no cantinho. Golaço! O Atlético tentou a reação quando Vargas foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Hulk foi para a cobrança e diminuiu a vantagem rubro-negra. Só que aí Rômulo fez falta dura em Bruno Henrique e foi expulso. Com a mais, o Fla foi para cima. Pedro acertou um lançamento milimétrico para Bruno Henrique. O atacante invadiu a área e bateu colocado para anotar o quarto do rubro-negro. Quando já não dava tempo para mais nada, Hulk marcou o segundo da equipe mineira. Final, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro 4, Atlético Mineiro 2. Acabou! Aí, ó, cadê o sorriso dele? Pés no chão, pés no chão. Lá vem ele, Pedrosa. Pés no chão, humildade, não tem nada ganho. Ninguém acredita. Mais uma ninguém tá batalha acreditando. vencida durante essa guerra que está sendo aí durante a Copa América. A verdade é essa. A verdade Ninguém é essa. acredita. Ninguém Para a acredita tristeza no de seu time. muitos que imaginavam que o Flamengo fosse cair de rendimento. E a verdade é, o Flamengo está conseguindo fazer algo que muita gente não imaginava, nem eu. Porque quando começou a Copa Verdade. América, eu falei aqui, eu acho que o objetivo do Flamengo tem que ser não se afastar dos líderes. E, na verdade, o Flamengo está conseguindo ficar na liderança. É algo assim Verdade. que tem que valorizar o trabalho do Tite, enfim, a gente pode falar Quando sobre esse começa jogo a aí. Copa América, o Flamengo é o líder? Eu não lembro, confesso também que não eu não lembro. lembro. Também. Mas, assim, Acho que Já é. Acho que já era. Quando começa a Copa América, já é o líder. Na minha visão, o Flamengo tinha que pensar em não se afastar dos líderes. E tá Você conseguindo falou isso, fazer algo inclusive, aqui. absurdo, assim. Eu- Se a gente for parar e analisar o rendimento do Flamengo durante Você a Copa gostou América... do rendimento ontem? Jogou bem o Flamengo? Eu gostei e gostei muito, assim, um jogo que, na boa, eu não consigo criticar nada. Foi uma noite perfeita para o torcedor do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, para o técnico Tite. Um jogo que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho até que o placar é mentiroso, porque eu não botaria um placar apenas 4, apenas por conta de 2 gols de diferença. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico. Brinquei aqui no momento da transição, acho que a arbitragem errou feio, porque pelo menos 2 pênaltis não foram marcados para o Flamengo. E Daqui foi a uma pouco noite... a Nadine vai falar sobre isso. E foi uma noite, assim, especial, porque a gente pôde ver o Carlinhos fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Ele estava substituindo nada mais, nada menos que o atacante Pedro, que é o artilheiro do futebol brasileiro no momento, e ele conseguiu homenagear a mãe dele, que infelizmente acabou falecendo há cerca de 15 dias. A gente pôde ver o Wesley novamente fazendo uma ótima partida, um Ayrton Lucas fazendo um golaço, um jogador que estava em baixa com a torcida do Flamengo. E eu também não posso deixar de elogiar o Luiz Araújo. Foi uma partida, assim, absurda do camisa 7, tanto taticamente quanto também desempenho, porque se a gente for parar e analisar, ele deu uma assistência, novamente, se eu não me engano é a 7ª dele na temporada, ele ajudou no segundo gol do Flamengo, porque ele inicia a jogada e toca para o Wesley, aí o Wesley finaliza, a bola bate na trave e o Carlinhos mostra oportunismo, e novamente o Gerson comandando o meio de campo do Flamengo. De fato, o que o Gerson vem fazendo na ausência dos principais jogadores do meio de campo é algo absurdo, assustador. Está jogando muita bola. E o setor defensivo do Flamengo, embora tenha tomado 2 gols, mas foi uma boa atuação tanto do Fabrício Bruno quanto do Davi Luiz. E o Bruno Henrique, querendo ou não, que é um jogador que estava sendo criticado, fez 2 gols.
Essa é a diferença de um jogador que é decisivo. Ele pode estar vivendo um momento ruim e ele sabe disso, que a gente percebe durante os jogos. Mas foi lá, foi decisivo novamente diante de um adversário extremamente difícil e fez 2 gols. Então, o que eu posso fazer aqui nesse momento, aplaudir os jogadores do Flamengo pela atuação. Ô, Lucas Pedrosa, já a gente vai ter a Nadine comentando essa polêmica dos pênaltis. Eu quero saber, vocês gravaram com a Nadine em relação à entrada no meu Gregory? Ah, não! Lucas Pedrosa, a Flapress vive eternamente neste programa. Mas eu vou fazer análise depois, daqui a pouco eu faço. Tem também Lucas Pedrosa feliz. Aí a gente pega. Beleza. Lucas Pedrosa feliz por causa de Vasco da Gama, eu também tô feliz, já tem Paquetá, que não é a Ilha, é o Lucas. Será que ele vem pro Flamengo ou não? O povo tá animado. Ô Pedrosa, a gente trouxe um recorte muito importante do Gerson nessa fase aí, Copa América, que foi tão debatido nesse programa dos desfalques, como ele assumiu uma liderança e uma liderança principalmente técnica, né? E tem gente que não acha nota 10 o Luiz Araújo. Tem gente que diz que é um tanto faz. Eu não sei, não fica no meu time. Vocês acham nota 10 o Luiz Araújo? Não, nota 10 não, mas... Nota 9,5. Ah, então todo mundo aqui não acha ele nota 10. Gente, 9,5 não tá bom? Mas eu não acho ele 9,5. Se a minha filha chega com a prova 9,5, eu abraço ela. Eu não acho ele um dos jogadores que mais desempenham com a camisa do Flamengo em 2024, sem dúvida alguma. Todas as vezes que ele foi exigido, na maioria delas ele conseguiu corresponder. Mas na última temporada, quando o Flamengo não estava bem, ele também tinha um destaque. Gente, é um excelente jogador. E é por isso que o Flamengo pagou o quê? 50 milhões de reais por ele? 9 milhões de euros. Praticamente 50 milhões de reais. Então, é um atleta de alto nível, que já sai do São Paulo aqui jogando muito bem, vai pro futebol francês, se eu não me engano, e passa pela MLS. Ontem o Flamengo demonstrou mais uma vez a força do seu elenco. Eu acho que você tem o Léo Ortiz jogando a bola que ele vem jogando. Pra mim é melhor do que até os primeiros volantes do Flamengo reservas. O Léo Ortiz vem jogando demais. O Gerson é um atleta extremamente diferenciado. Pra mim está entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até aqui. Assim como o Pedro. O Pedro, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Só falando de Brasileirão, a temporada dele é absurda. E o Flamengo, mais uma vez, mostra que é o Flamengo do Tite. É o Flamengo consistente, é o Flamengo sólido, é o Flamengo que não sofre defensivamente, que consegue ser também inteligente na hora de tomar suas decisões e potencializa essas individualidades. Quando o Ayrton Lucas, que vinha fazendo partidas ruins, consegue fazer um belo gol e também fazer uma boa partida, é a confiança do treinador. Bruno Henrique vinha fazendo partidas ruins, 2 gols, decidiu a partida. Aí você, mesmo colocando o Carlinhos para poupar o Pedro, o Carlinhos vai lá e corresponde. Você gostou do Carlinhos, Pedrosa? Mas assim, o que é gostar? Ele fez o que ele estava ali para fazer, mostrou que é fazer um gol, né? Ponto. Eu acho que assim, você contrata o Carlinhos. Carlinhos, você vai ter uma oportunidade de jogar na Arena MRV contra o Atlético Mineiro como titular. O que você tem que fazer? Gol. Carlinhos fez gol. Então, eu vou cobrar o quê do Carlinhos? Claro que eu gostei do Carlinhos. Muita personalidade. Pensa nisso, exatamente. gente. Sim. Pensa então, nisso. assim, foi um jogo perfeito pro Flamengo. Foi um jogo maravilhoso contra um adversário, teoricamente, que seria direto, mas não está sendo, porque faz uma campanha horrorosa na Arena MRV, o Atlético Mineiro, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou, atropelou, uma vitória muito merecida. E Pedrosa, você que gosta de dizer que o Flamengo é mais vertical nesse momento... Esse Flamengo... Pega o segundo gol do Flamengo, ontem. A bola é trabalhada praticamente com todos os jogadores. Eu lembrei do Pedrosa ontem quando eu vi o replay do gol. Falei, é um gol de um Flamengo totalmente vertical. Perfeito. Esse Flamengo é muito mais vertical. E eu lembrei de você. Esse Flamengo é melhor do que o outro, Vene. Você tem que admitir isso. Eu vou ser sincero. Eu estou com receio de quando todos os jogadores voltarem. Sabe por quê? Vai ser uma pressão muito grande em cima do técnico Tite para ele manter o nível ou melhorar. Porque, teoricamente, eu acho que a pressão vai pros caras que voltam. Não é pro Tite. E só o Tite deu conta do recado. Não, mas olha só. Mas se o Flamengo cair de rendimento com o retorno desses jogadores, o Tite vai ser criticado. Eu acho que vai cair na conta de quem voltou mal. Você não acha? Você não vai criticar o Tite aqui, você vai criticar. O De La Cruz não voltou jogando nada. Tudo depende. Se a partida ruim, você citou o De La Cruz, vamos citar o De La Cruz. Se o De La Cruz for mal individualmente falando, aí a gente vai criticar o De La Cruz. Agora, se coletivamente o Flamengo for mal no retorno desses atletas, aí é o Tite. E quando a gente fala melhor, não é em qualidade dos atletas, é no que vem apresentando. O desempenho do Flamengo
com a Copa América rolando, com os desfalques que vem acontecendo, é melhor do que o time que vinha jogando antes. Só isso. E teve polêmica de pênaltis nesse jogo. A Nadine Bastos vai comentar na volta. Eu quero opinião. Eu acho até engraçado, Pedrosa. O quê? Só tem Nadine pro Flamengo? Você não acha, não? Vai, Rodô. Mas foram dois, né, gente? Boa tarde, Fernanda, Benê, Pedrosa. Boa tarde a todos. Tivemos lances polêmicos no jogo do Atlético Mineiro e Flamengo, começando pela marcação do pênalti por recomendação do árbitro de vídeo. Nesse lance, na minha opinião, a arbitragem acertou. Mesmo que o Alan tenha tocado na bola, ele acabou chutando a perna do Vargas e derrubando seu adversário. Na minha opinião, a arbitragem acertou na marcação da penalidade. Porém, o que gera muitas reclamações, de fato, é a falta de critério da arbitragem, porque tivemos um lance muito parecido a favor do Flamengo, onde gerou muitas reclamações, pois nesse lance o árbitro de vídeo não recomendou a revisão. Na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado, porque eu entendo que o Otávio acabou sendo imprudente e derrubando o Eric Pulgar dentro da grande área. Na minha opinião, o árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão do lance para a marcação da penalidade nessa jogada também. Gente, eu não aguento mais. Juro pra vocês. E tá caro o Botox. Vocês não fazem, vocês não sabem o valor. Pra ficar gastando meu Botox toda hora com essa arbitragem. Toda rodada, a Nadine já praticamente participa aqui todo dia. É a mulher que mais trabalha no Brasil. Não é possível, Mas olha só, gente. esse árbitro aí, o que falta pra CBF mandar Eu esse não árbitro sei. pra reciclagem? Porque é isso que eles fazem. Ano passado, ele já tinha errado contra o Flamengo quando ele não deu um pênalti no Flamengo e Palmeiras, em cima do Everton Ribeiro, um pênalti absurdo. Absurdo. Aí na última rodada, ele errou feio também no jogo Vasco-Botafogo, quando ele não expulsou o Hugo Moura. E aí, de presente, após ele errar feio nesse jogo, de presente, ele ganha a arbitragem de um jogão como esse, Flamengo-Atlético Mineiro. E o que ele fez? Novamente errou. E ele errou de uma forma absurda, gente. A gente não tá falando isso, muita gente não tá falando, porque o Flamengo massacrou o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Mas se o resultado tivesse sido o inverso, 4-2 Atlético Mineiro, olha a falta que esse pênalti poderia ter feito. E o absurdo nada justifica. Ele deu um pênalti no Alan, que é algo assim, beleza, pênalti, beleza. Mas por que ele não deu em cima do Pulgar? Que é muito mais nítido e claro. Então, assim, parece até que é sacanagem do árbitro. Mas eu sei que não é sacanagem, é porque eles são ruins mesmo. Olha, Pedrosa, e já que a gente tá nesse assunto, toda a semana, todo dia a gente fala de arbitragem aqui nesse programa, e eu sempre falo, e aí, o que a gente vai fazer? Vai viver reclamando? Porque pensa, eu fico muito chateada, porque eu vivo desse troço chamado futebol, eu e vocês. E você de casa, provavelmente, para estar assistindo esse programa todo dia, você ama esse troço que muda provavelmente teu humor, tua família, tua vida. E aí você fica nas mãos de 4 caras com blusa fluorescente. Incompetente. E alguns no ar-condicionado que não conseguem ver um replay e falar, solada no futebol é cartão vermelho, Lucas Pedrosa. Se a gente errasse tanto quanto os árbitros, a gente não tava mais aqui no SBT. Não. Porque talvez seja a profissão não, que... Pedrosa, você é incaível. Não. Talvez seja a profissão que você mais pode errar e você não é punido. E assim, aí depois, isso é muito importante pra muita gente falar, porque o fulano é favorecido, é o choro de não sei o quê. Tá aí, ó, o Flamengo sendo prejudicado, o Botafogo prejudicado, o Vasco prejudicado, daqui a pouco é o Fluminense, daqui a pouco é o Atlético. Todo mundo é prejudicado, todo mundo é beneficiado de alguma forma e no final das contas a conta dessa fórmula é sempre a mesma. Eles são incompetentes, horríveis, enquanto a CBF não tiver uma pressão feita com a união dos clubes, um protesto decente e um pedido, uma exigência de profissionalização desses árbitros, o futebol brasileiro vai estar fadado a ser sucateado por esses árbitros, porque o futebol brasileiro é um dos melhores produtos do mundo e que é sucateado, e que é esculachado por gente incompetente e que ainda tem a conivência da CBF e da comissão de arbitragem. Então, ontem tivemos esse exemplo, tivemos exemplo no jogo do Botafogo, que inclusive teve um pênalti do Lucas Jalter, que foi pênalti, mas aí você pega os outros jogos, muitas vezes os jogadores são empurrados. Não, eu digo, e não chama o Júnior nada. Santos contra o Atlético Mesma Paranaense coisa. foi exatamente E por igual. aí- e Só por que aí em vez de vai. empurrar a escápula direita, que o Halter empurrou, o homem do Atlético Paranaense empurrou a escápula esquerda Por aí vai, do mas- Júnior Santos. O homem caiu no chão e não deu pênalti. calma. E ontem, que foi, pra mim é pênalti, os dois são pênaltis. Sim.
Mas é a falta de critério. Isso serve também pro torcedor, o torcedor bobão aí, que fica quando é beneficiado. Ah lá o show, tá chorando, não sei o que. É pra você, bobão, que quando você for também prejudicado, você não vai falar que é choro, aí você vai ficar desesperado. Mas no final das contas, tem que botar uma coisa na cabeça. Todo mundo é prejudicado. Quem é prejudicado maior disso é o torcedor, é o futebol brasileiro, porque a gente tem uma arbitragem aqui amadora. Vênia, que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto, Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica isso, envolvendo uma possível... envolvendo o caso do Lucas Paquetá com um site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham. Mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador e o Flamengo faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador durante esse processo todo. Como que tá acontecendo. Ele tá lá podendo jogar? Como tá? Ele tá liberado para jogar, tanto é que ele tá atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado e agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu tô lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogada, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Esse movimento do Paquetá tem muito a ver com o que ele passa, esse momento. Você imagina a cabeça do jogador, gente? Vocês só imaginam como é que não tá a cabeça dele sendo acusado de um envolvimento, você tem que provar e tá na justiça. Isso não é uma coisa simples, Pedrosa. E talvez isso cause pra ele, pra família, toda uma instabilidade, até emocional, né? E aí, às vezes, voltar pro lar, voltar pro ninho, né? E tá no Brasil, você acha que não é positivo pra ele? E o que o Vene falou, sair do foco da Europa, né? Fernanda, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, tá? Claro. O fato é que ele foi acusado. Sim. E aí o Flamengo tá usando de uma brecha que a gente teria que discutir a questão ética dessa situação. Por quê, Porque Pedrosa? há poucos anos aqui, quando aconteceu lá os casos do Igor Catatal, do Aleph Manga, a gente comentou aqui que o atleta que se meteu em problemas como esse não deveria mais atuar. A gente comentou aqui. Comentamos, Vocês claro. Não, eu sou a favor Eu disso. a favor também. de banimento. Eu também. A favor de- Ainda mais o Lucas Paquetá. Exatamente. Eu também. A favor de banimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão ética aí. O Flamengo está se aproveitando de uma brecha, de uma acusação, de um atleta que está sendo acusado. Repito, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Sim. Mas esse atleta está sendo acusado de ser envolvido com casa de apostas. O Flamengo é patrocinado por uma casa de apostas. O Flamengo tem a sua história toda intacta e que não pode ser manchada por uma situação dessa. E o Flamengo está se aproveitando disso para contratar um atleta. Eu acho assim. Você tem um bom ponto, Há uma Pedrosa. discussão ética nesse sentido. Por quê? Beleza, o Flamengo contrata o atleta, 1 ano de contrato. Pelo que a gente vê aí, é uma tentativa de fuga, de tirar o holofote do Lucas Paquetá da Inglaterra para que ele venha para o Brasil, e pode ter essa questão da família e tudo mais, mas para que, digamos assim, tire ele do foco do problema, porque ele pode ser acusado, ele pode ser banido na Inglaterra, ele pode ser banido no âmbito europeu, ou ele pode ser banido do âmbito mundial. Existem várias etapas aí, e é por isso que o Flamengo está tentando essa negociação. Agora, digamos, Paquetá acusado, Paquetá comprovado que ele teve envolvimento. Ele tá vestindo a camisa do Flamengo e o Flamengo tá indo contratar esse jogador sabendo disso tudo.
Assim como a gente falou o quê? Não, mas o Paquetá deveria só o quê? fazendo o advogado do diabo, o Flamengo tenta a contratação desse jogador durante a investigação. Mas é o que eu tô te falando. Porque Mas se é isso ele que ele for tá falando. Não, se ele for punido, o Flamengo sabe que não terá mais o jogador. Vene, olha só. Mas o que ele tá dizendo não é nem que o Flamengo vai se prejudicar, é ético, a questão questão é ética. essa. Mas é outro Em ponto, condições outra normais, o conversa. Lucas Paquetá vestiria a camisa do Flamengo nessa Não, temporada? em condições normais ele já estaria no Manchester City. Então pronto. E por que o Manchester City não contratou o Lucas Paquetá? Porque existe uma grande chance dele ser punido. Não, porque Não, ele foi porque ele tá acusado. sendo acusado, Porque eu ele foi acho. acusado. Ele foi acusado por uma questão de aposta, entendeu? Então, eu acho, e repito aqui, pra mim, tecnicamente, o Paquetá é indiscutível. É um craque, joga muito, muito. Agora, a gente não falou sobre a convocação dele pra Copa América? Falamos. Que ele deveria, talvez, ser afastado. Sim. Qual é a diferença? Eu tô assim, verdade. eu tô Não, só- Você trouxe eu um tô ponto. levantando uma bola. Eu não fui a favor de cortar o Paquetá na Copa É, América. o Pedro, o Vene não foi. Eu tô só levantando Eu uma fui. bola, tá? Eu não tô acusando ninguém, repito novamente, 1000 vezes. Até que se prove ao contrário, o Paquetá é inocente. Agora, o Flamengo tá se aproveitando de uma situação que tá longe de ser ética pra contratar um jogador. Então, assim, só tô levantando essa bola. E Não, eu aí, sou a favor do seguinte, se for comprovado de fato que ele participou desse esquema, ele tem que ser banido. Isso aí eu Sim. não vou mudar minha opinião, ele tem que Sim. ser banido do futebol. Ainda mais ele, porque nada justifica o Lucas Paquetá participar de um esquema como esse. Na verdade, ninguém justifica isso. Mas o que ele quis Mas dizer é eu o tento seguinte, entender... quando você faz uma estratégia de tirar ele do foco, isso quer dizer que é melhor, tomara que aí às vezes pode passar despercebido, tira o foco, tira O não sei recado quê. é muito feio. É. Esse recado é É um feio. recado. Eu que se acho faz. isso é achismo, tá? Não é informação, porque ninguém me falou isso no Flamengo. Eu acho o seguinte, o Flamengo sabe que a chance dele ser punido é enorme e quer ter esse jogador até que tenha o Será, julgamento. Vene? Porque Mas talvez isso é uma sacanagem. opinião. É uma opinião. É uma E opinião. é uma opinião, opinião, gente. é o recado que tá se passando. Infelizmente. E aí, você, a tua opinião? E que eu falo Não, sempre... e detalhe, Mas olha aqui, se você é dirigente do Flamengo, você ouve um sim do jogador, você não fica mexido para trazer esse atleta mas de é uma 26 questão anos que vivendo o lá. Pedro- Só um ponto. trouxe. Eu, quando teve essa discussão, eu falei, eu sou a favor da ressocialização. Eu não sou a favor de banimento de jogador. Principalmente aqueles jogadores que não têm condição financeira. Porque o cara ganha 3 mil reais por mês, ele vai ganhar 70 mil por um cartão amarelo? Meu amigo, ele vai pensar nisso. Agora, o caso do Paquetá, não é isso. Só um Paquetá é detalhe milionário. no caso do Paquetá que a gente não pode esquecer. É muito importante. Ele está sendo acusado, ele não foi ainda comprovado, ele não foi ainda, digamos, como se diz, condenado pela justiça. Ele não foi condenado. Só um detalhe sobre o Lucas Paquetá, que a gente não pode esquecer isso, que é um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante. Quem está ajudando na investigação contra Paquetá é a própria empresa de site de aposta do West Ham. Ah, sim, é. A gente falou isso aqui no programa. Vamos ver a classificação. Eu falo uma coisa pra vocês. E aqui é um programa de opinião. Opinião é igual o bumbum. Cada um tem o seu, hein? Tá bom? O Pedrosa tem a Exatamente. opinião dele, o Vene a dele, Pô, eu tem tenho a gente que acha o minha. Messi melhor que o Pelé, pô. Então, nação, as últimas informações do Flamengo, a análise aí do SBT Sports Rio, depois da partida de ontem do Flamengo. Olha só, jornalista traz super bomba sobre o futuro de Gabigol. Tem uma informação também, uma situação do Paquetá, que eu vou falar já já. O fim da era está próximo realmente e, de acordo com a informação do Jorge Nicola, o Gabigol, Gabriel Barbosa, já assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Contrato assinado, então, hein? Desde segunda-feira o Gabigol estava livre aí no mercado para assinar um pré-contrato. Livre no mercado não, mas livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, sair sem custo no final do vínculo, que se encerra em dezembro desta temporada. Acontece que o camisa 99 estaria acertado com o Palmeiras. Inclusive, o Clube Paulista tenta chegar a um acordo com o Flamengo para para a liberação antecipada do atleta, né? Lembrando que a janela abre no dia 10 de julho, ou seja, na próxima quarta-feira. A ideia da diretoria palmeirense é oferecer uma compensação financeira ao Flamengo para conseguir a dispensa imediata do Gabriel. Então, formação do Jorge Nicola é que está tudo acertado entre o Gabigol e o Palmeiras. Bom, o Tite falou ontem sobre meias e tal, esconde o jogo sobre negociação com o Lucas Paquetá após vitória. O Lucas Paquetá entrou na pauta aí da coletiva. Tite, depois da vitória, né, do Atlético, o Flamengo sobre o Atlético. No entanto, o treinador desconversou sobre o tema e citou
outros atletas de meio de campo que estão à disposição do clube. Lohan, Gerson, Matheus Gonçalves, Arrascaeta, é o nosso real aqui, disse o Tite na entrevista coletiva depois da partida. O treinador decidiu não abrir o jogo sobre o Paquetá, que está na mira do Flamengo nessa janela de meio de ano. A diretoria do Flamengo tentou uma negociação com o West Ham da Inglaterra, que é bem complexa. Vamos aguardar toda essa situação desenrolar dessa negociação. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.